Fala pessoal, boa noite. Estamos entrando aí ao vivo, mais uma live, mais um dia aí pra gente falar um pouquinho de finanças, né? A gente tá aqui entrando aqui pelo meu Instagram do Wendel, e aqui pelo Instagram do Jorge. Então de vez em quando a gente vai olhar para um lado, às vezes vai olhar para o outro, como a gente tem feito aí para atender o público aí dos seguidores do Jorge, os meus seguidores. Isso aí, pessoal. Boa noite, Annelise. Deusiane tá entrando também. Bacana. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal, a mais uma live com um tema fantástico, que é como colocar o teu dinheiro para trabalhar para você, através dos investimentos. Quais são os investimentos que vocês podem fazer para multiplicar o teu dinheiro? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Só aguardando o pessoal aí chegar na nossa live. O pessoal está entrando. Legal. Boa noite, Isabela. Boa noite, Thaís. Boa noite, Camila. Hoje aqui o tema vai ser o passo a passo para você fazer os primeiros investimentos. E quem já tem investimento, a gente fala um pouquinho de aumentar a rentabilidade desses investimentos, né? Eu acho que uma das perguntas que a gente mais ouve é: o que está rendendo mais? Qual investimento está rendendo mais? Onde que eu aplico para eu ganhar dinheiro? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos esperando, tem algumas pessoas aí entrando. O William, Thaís, Isabela, Camila, o Jorge, Annelise, o Arthur entrando. Legal, bacana, gente. E aí, hoje a gente vai tentar responder um pouco dessas perguntas. Como fazer efetivamente para começar a investir? Qual que é o passo a passo, né? Porque às vezes a gente vê sobre investimento, sobre rentabilidade, mas eu não sei nem abrir uma conta na corretora, ou eu tenho conta, mas eu não sei aplicar. Então aqui o objetivo realmente é dar dicas práticas aí para vocês, né? E hoje a gente vê, né, já introduzindo o tema, que a maior parte das pessoas no Brasil investem na poupança, né? Poupança que hoje está rendendo 4,55% ao mês. Por que isso? É por causa realmente da falta de educação financeira aí que a gente tem no país, né, Jorge? É isso aí. E é um indicador interessante que é mais de 60% da população, né, brasileira investe na poupança, porque muitas das vezes não tem o conhecimento, não tem educação financeira, fica com medo de colocar o dinheiro às vezes no CDB, nem sabe muitas vezes, né? A pessoa, que nós vamos falar isso aí também, CDBs, enfim, todas as aplicações. E aí com isso a pessoa perde a oportunidade, né, de ganhar mais. Esse ano, vale um exemplo aí, pessoal, de uma cliente que tinha um dinheiro, né, estava aplicado na PJ, enfim, estava aí num fundo de investimento que o banco, que é onde ela tinha conta, ela aplicava o dinheiro, e no final, olha só que interessante, só dela mudar e abrir a conta numa corretora, só nessa mudança, com o dinheiro que ela tinha aplicado da PJ dela, ela já acrescentou mais de 10 mil de rendimentos no ano a mais. 10 mil a mais para o negócio dela, ela paga uma parte do 13º, isso PJ, tá, pessoal? Falando de uma empresa, um caso real, ela saiu de um banco privado, investiu numa corretora, abriu uma conta numa corretora, só aí dela ter feito essa mudança, ela conseguiu ainda mais 10 mil reais a mais. Olha que interessante. Essa é a visão dos investimentos, é os juros sobre juros, é o dinheiro trabalhando a favor dela. Com isso, ela ficou até mais feliz, né? Quem aí não queria ter mais 10 mil reais a mais, não é mesmo? Isso aí, praticamente R$1.000 por mês, né? E às vezes assusta quando a gente fala de investimento, porque tem a sopa de letrinhas, né? A gente fala lá de CDB, LCI, LCA, a gente fala de CRI, né? Que é o CRI, CRA, enfim, são várias opções, ETFs, várias opções de investimento. Então é um universo muito grande de possibilidades aí que as pessoas podem realmente investir. Então as pessoas assustam. E o objetivo aqui hoje é realmente a gente mostrar que não é para assustar tanto assim, né? Que não é esse bicho de 7 cabeças, é realmente desmistificar isso.
E aí, gente, tem as pessoas entrando, a gente só comentar aqui, a gente está online aqui no meu Instagram do Wendel e o Instagram do Jorge, então às vezes a gente vai olhar para um lado, às vezes vai olhar para o outro, né, para que a gente está aqui com duas câmeras ligadas, né? Então, começando, por que investir, né? Qual que é a importância de investir, né, Jorge? A gente fez 3 lives, né? Essa é a nossa 4ª e última live, a live de despedida. Na primeira a gente falou sobre metas, né, iniciando o ano de 2019, a importância das metas. Depois a gente falou sobre receita, aumentar a sua receita. Depois a gente falou sobre redução de custos e agora a gente está falando sobre investimento. Por que isso? O conceito das finanças, na verdade, você tem poucos pilares ali básicos. Um é realmente você aumentar a receita, o outro é reduzir custo, o que sobrou, o que você poupou, você vai investir, tá bom? Então, esse é um terceiro pilar das finanças. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, né? E investir também para realizar seus sonhos, né, Jorge? É isso aí. E uma diferença também, pessoal, que algumas pessoas sempre perguntam e tiram até dúvida relacionada a isso, é a diferença de poupar e investir. Poupar é você deixar de gastar, né? Então você deixa de gastar uma parte do teu salário. Investir é colocar o teu dinheiro para trabalhar para você. Para quê, Jorge? Para atingir teus objetivos, para fazer uma viagem dos teus sonhos. O plano de aposentadoria, nós vamos falar aqui também, pessoal. Um outro caso real de um cliente que fez um plano de aposentadoria e estava rendendo, Wendel, a gente, né, compartilha muitos casos aí, 0,37 ao mês. O que é isso? Isso estava significando, na época, menos do que a poupança. Olha só, pessoal, um cliente com dinheiro fazendo um plano de aposentadoria. Quando ele me mostrou, né, o plano dele, todo empolgado: Jorge, olha só que tem uma previdência privada, olha que máximo, que legal, estou investindo para o meu futuro. E eu falei com ele: que futuro é esse que rende menos do que a poupança? Você está deixando aí o teu futuro de longo prazo, né, rendendo menos que a poupança. Por quê, pessoal? Porque não sabia exatamente qual era a melhor aplicação para aquele objetivo, que era um plano de aposentadoria de longo prazo. Então você imagina só, se esse cliente continuasse nessa aplicação, o que esse cara acumularia durante 20 anos poupando? E o que ele deixaria de ganhar ao longo desse tempo? Então é muito bacana, né, Wendel? Legal comentar isso aí, né? Porque o que acontece, gente? Se você já poupa, você precisa investir bem, né? E isso, no curto prazo, às vezes não faz tanto efeito. Mas no longo prazo, o efeito dos juros compostos e da sua poupança regular faz muito efeito. Então, trazendo um exemplo aqui que a gente costuma comentar com os nossos clientes, o fato de poupar R$1.000 por mês durante 35 anos. Vamos colocar que a pessoa começou a poupar aos 30 anos de idade e poupou até os 65. Então, em 35 anos, poupou R$1.000 por mês na poupança, no rendimento de hoje. Hoje a poupança está rendendo 4,55% ao ano e 0,37% ao mês. Esses R$1.000 nesses 35 anos, quanto que você vai ter? Você vai ter R$1 milhão, tá bom? No entanto, se você investir esses mesmos R$1.000 em uma aplicação que a gente fala 120% do CDI, e a gente vai explicar mais para frente o que é o CDI, né? Se você conseguir investir isso a 120% do CDI, que é um pouquinho melhor, que não é uma aplicação assim tão boa, você vai ter R$1,5 milhão, tá? Então 120% do CDI no mundo de hoje em 35 anos, R$1,5 milhão.
e na poupança você vai ter 1 milhão. Então, o seu esforço para poupar, o seu esforço para gerar renda e para reduzir custo foi o mesmo. Você só precisa investir diferente. Então, ao invés de você colocar R$1.000 aqui na poupança, eu vou colocar R$1.000 em outra aplicação. E resultado, R$500 mil numa vida. Então, você pode estar perdendo, se você viver investindo mal, você pode estar perdendo aí R$500 mil. Né? Isso a gente está falando para o universo de R$1.000. Às vezes a pessoa já está poupando 1.500 e ao longo da vida a pessoa consegue cada vez, né, poupar mais. Né? Então, é importante investir bem. Por quê? Porque esse dinheiro, enquanto você está dormindo, enquanto você está fazendo outros afazeres, ele está rendendo. E no que ele está rendendo, você está ganhando ali uma renda passiva, juros sobre juros. Né? Então, essa a importância de investir. Um pouquinho de rentabilidade a mais no longo prazo pode fazer toda a diferença. É isso aí. E o pessoal costuma dizer que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. É verdade. Legal. Porque é o dinheiro trabalhando para você, né, pessoal? Não tem um prazer maior do que você todo mês abrir a tua conta e ver lá o resultado dos teus investimentos. Né? Tem prazer maior que você abrir a tua conta na tua corretora, nós vamos falar disso também, e ver o teu dinheiro trabalhando para você, né? E todo mês você olhando o teu patrimônio crescer. Esse é o poder dos juros compostos também na nossa vida, né? E é legal que mesmo quem tem dívida, que muitas vezes a gente atende pessoas investindo e outras pessoas com dívidas, né? Mesmo quem está com dívida fala assim, mas eu quero começar a investir. E aí muitas vezes a gente fala, poxa, mas tem uma dívida aqui para sanar antes, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um pouquinho ali no investimento seguro, R$30 por mês, e só de dar esse gostinho já motiva a pessoa realmente a sair das dívidas, tá? Legal, Rosa entrando aí, Danilo, Wilker, Roberta, boa noite a todo mundo aí que tá entrando aí para acompanhar. E aí, gente, aqui a gente está falando por que investir, né? Nesse exemplo aí de 35 anos, R$500 mil de diferença em uma aplicação que não varia tanto, né? Mas o que a gente precisa saber antes de investir? As pessoas costumam pensar assim, poupança que é seguro. Tem investimentos que são até mais seguros que a poupança e que rendem mais, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente realmente precisa desmistificar. E investimento realmente não é um bicho de 7 cabeças. Então, às vezes as pessoas falam assim, investir é muito difícil. Investir, anota aí, gente, só aprende investindo. Não adianta a gente falar aqui 1 hora ou 10 horas. Se você não abrir a conta corretora e começar a investir, você não vai aprender. Então, realmente, mas quanto que eu posso começar? Pode começar com R$30. Entendeu? A gente vai falar aqui mais para frente do Tesouro Direto. Então tem muitas opções aí interessantes. E aí a pessoa fala, poxa, beleza, então eu tenho dinheiro sobrando, mas eu quero investir. E aí, eu posso já começar? Tem 2 pré-requisitos que a gente costuma falar antes de começar a investir, que são muito importantes. Você tem um plano de saúde? Porque se não tiver um plano de saúde, o plano de saúde é uma forma de seguro da sua saúde, né? Se você estiver investindo um dinheiro, ao invés de colocar ali o dinheiro realmente no plano de saúde, você está ficando sem esse seguro e corre algum risco, né? A gente sabe que os tratamentos de saúde são muito caros, então realmente é o primeiro passo. Se você não tem, não investe. Segundo, seguro de vida. Seguro de vida e de incapacidade é extremamente importante você estar com isso. Agora eu tenho plano de saúde e tenho realmente meu seguro de vida, aí sim, vamos começar realmente a investir. Até porque, pessoal, só acrescentando aí, se a pessoa não tem um plano de saúde ou não tem um seguro de vida, um seguro de renda, o que acaba acontecendo na hora que você vai fazer os investimentos? Se você precisar resgatar antes do prazo por um motivo de saúde, por exemplo, você não tem um plano de saúde, então você passou mal, você tem que fazer um tratamento. Você não tem um seguro de renda, então no momento que você adoecer e não tiver o dinheiro para poder pagar as suas contas, você vai sacar o dinheiro dos investimentos. Quantas das vezes, fala para nós aí que você já começou
a investir em janeiro e tirou o teu dinheiro em abril, né? Ou em março para o carnaval. Isso já aconteceu contigo alguma vez? Você começa, para. O que é isso? Muitas das vezes você não se planejou antes, por isso teve as lives anteriores. O momento de você se planejar para poder fazer os investimentos, porque senão você, na hora que começa a render um pouco mais, que é os juros compostos com o tempo, né, vai crescendo, você precisa resgatar o teu dinheiro por algum motivo. E por isso a gente recomenda ter esse plano de saúde e ter um seguro de renda para proteger a tua renda, né? Muito importante. E aí, pessoal, dá o feedback aí de como que tá o som, se vocês estão ouvindo bem, quem está acompanhando pelo Instagram aí, meu Instagram, quem está acompanhando pelo Instagram do Jorge. O som tá legal? Faz um joinha aí, dá um sinal aí se o som tá legal. E se tiver dúvida, pode mandar, vai mandando as dúvidas aí pra gente. A gente tá aqui com a equipe também acompanhando, estamos aqui com o Diogo, com o Arthur. O som tá ótimo, legal. Legal, obrigado Thaís, Louise, Eletro Bidu, Felipe, Anderson, legal. Fernanda, Roberta, obrigado aí, gente. Legal. E aí, quando a gente fala de investimento, a gente tem 3 coisas aí pra gente pensar, tá? A gente precisa falar de rentabilidade, a gente precisa falar de liquidez e a gente precisa falar de risco, tá? Rentabilidade é realmente o percentual, quanto que está rendendo? Está rendendo 1% ao mês, 0,5% ao mês, e normalmente é isso que as pessoas costumam perguntar. Liquidez é quando que você pode sacar esse dinheiro. Quando a gente fala liquidez imediata, você pode sacar naquele próprio dia, né? A poupança é um investimento de liquidez imediata. Você saca qualquer dia, inclusive sábado e domingo, né? O CDB é de liquidez imediata. Então, liquidez é o segundo ponto, né? E a rentabilidade primeiro. E por fim, o risco, né? Qual é o risco do investimento? Então, normalmente um investimento com maior retorno tende às vezes a ter um maior risco, né? Então é importante sempre saber que existem esses 3 pontos. Sim. E se alguém prometer liquidez imediata e retorno alto e sem risco, corre, que é cilada. É mentira. É mentira. É uma modinha, é algo que realmente pode não ser legal. E é legal também, complementando aí, pessoal, o investimento, né, tá ligado ao tempo. Então, quanto maior, muitas das vezes, o tempo, quando você faz aí um investimento para 2, 4, alguns 5 anos, maior é o retorno que você tem. Muitas das vezes, né, os investimentos de renda fixa, nós vamos falar aqui. Então, quanto maior for o tempo, e aí você tem que tomar um cuidado. Porque a gente já viu clientes, né, que travaram dinheiro para 5 anos e precisaram dinheiro de curto prazo. Muitos, mais de um caso, né? Uns 2, 3 casos. E assim, não tinha o quê? Liquidez imediata. Ou seja, ele tinha uma aplicação de longo prazo, né? E aí teve casos que a pessoa acabou se endividando, precisava do dinheiro, o dinheiro estava rendendo, mas o endividamento estava com uma taxa muito mais alta. Então tem que tomar quer dizer, cuidado. A pessoa está na dívida, mas ela tem dinheiro. O dinheiro está aplicado em um investimento que não tem liquidez, tá? Então, o tempo inteiro, pensar em liquidez, pensar em risco e pensar na rentabilidade. São esses 3 pontos aí que a gente sempre precisa realmente tá acompanhando. E, normalmente, os 3 não andam juntos, né? Eu quero baixíssimo risco, zero risco, né? Zero risco não existe, mas baixíssimo risco, com alta rentabilidade ou com alta liquidez, normalmente, realmente você não vai ter. E aí, agora eu quero investir, entendi, faz sentido o que vocês falaram, como que eu faço? Como que eu abro conta na corretora? Gente, abrir conta na corretora é extremamente simples. Você simplesmente vai entrar no site, a maior parte das corretoras são corretoras online, né? Então você vai entrar no site de uma corretora, por exemplo a XP, então vai entrar lá xpi.com.br e vai estar lá, abra sua conta, você vai clicar e preencher um cadastro.
E a pessoa pensa, mas eu preciso ir presencial, entregar lá um comprovante de residência. Não precisa. Por quê? Porque essa corretora ela faz uma consulta realmente aos bancos conveniados, e aí ela realmente enxerga se aquela pessoa tem ali já o comprovante de residência, tá bom? Então você, para abrir a conta na corretora, não precisa muitas vezes de um documento, enfim, pode até ser pedido. Em alguns casos a corretora online ela pede uma foto, né, do comprovante de residência, da identidade, assim como os bancos digitais, tá bom? Isso, e o primeiro passo, pessoal, para você já começar aí a mudar a tua vida financeira, é sair. Se você tem investimento agora em algum banco, o primeiro passo é você abrir uma conta numa corretora e fazer a mudança para você começar a ter rentabilidades melhores. Então, o primeiro passo, nós vamos falar aqui alguns nomes, né? Dar algumas dicas de corretoras, mas o primeiro passo, já anota aí, primeira mudança, sair do banco e ir para a corretora. É muito interessante para a gente poder avançar aí. Eu acompanho, tenho uma conta também num banco privado, e é até engraçado, né? Eles fazem lá CDB rendendo X%, 80% CDI. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Previdência privada, pessoal. E tem um monte de gente que cai nessa. Olha, pelo fato da pessoa não ter conhecimento, e a pessoa está lá no aplicativo do banco, ela acha que o banco está ajudando ela, invista o teu dinheiro. Isso já aconteceu com você? Isso acontece direto. O banco, ele manda assim para mim, estou com o dinheiro parado às vezes na conta corrente, eu recebi a grana, e o próprio banco já manda assim, vamos investir teu dinheiro? Aí outro dia estava assim no banco, 0,30% do CDI, título de capitalização. Não pode nem ser considerado investimento, né? Título de capitalização. Tem várias pessoas que, olha lá, comigo já aconteceu, legal. Legal. Mar do Vieiro, legal. Isso acontece. E quando vê, a pessoa clica, acha que fez uma previdência, acha que fez um investimento bacana, e o banco está ganhando em cima de você. Então, o primeiro passo aqui, nós vamos falar agora das corretoras, são sugestões. Anotem, tome nota, que isso vai ser uma dica para você começar a fazer uma grande diferença na tua vida em 2019. É isso aí, gente. Pega um caderninho, vai anotando aí nome de corretora. A gente vai dar, inclusive, alguns investimentos aqui que a gente faz para os clientes. Legal, boa noite, Thaís, entrando aí, a nossa consultora aí de marketing digital, nos incentivando sempre a fazer live, né, Thaís? Legal, bacana, nos deu consultoria ano passado. Bacana, gente. E aí, o que é uma corretora? Antes aí de falar o nome das corretoras, a corretora, a pessoa fala, eu estou investindo na corretora. Você não investe na corretora, você investe pela corretora. Qual que é a diferença? A corretora ela é como se fosse uma loja, que ela vende produtos de outros lugares, inclusive produtos de banco, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui. A corretora XP, a maior parte dos produtos que ela vende de renda fixa de CDB são do BMG, é o Banco de Minas Gerais, tá? São do Banco Pan, são do Banco Nubank, que agora é um banco também. Antes o Nubank era só o cartão de crédito, agora é um banco. Então a XP ela vende esses produtos, então você não está investindo na corretora. Esse é o primeiro ponto, um ponto realmente importante. E aí a pessoa fala, mas a corretora é segura? A corretora ela tem um ponto importante, que quando você transfere, isso não são todas, né, mas a maior parte das corretoras, quando você transfere o dinheiro da sua conta do banco tradicional, e aí banco tradicional todo mundo sabe, que é o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, quando você transfere do banco tradicional para a corretora, ao tirar o dinheiro da corretora, você só pode voltar o dinheiro para aquela conta para a qual transferiu, para a qual está no cadastro da corretora. Então a pessoa fala, nossa, está o dinheiro na corretora,
e se alguém pegar esse dinheiro e mandar para uma outra conta, não vai acontecer. O pior das hipóteses, vão tirar o dinheiro e jogar na sua própria conta, tá bom? Então, assim, a corretora tem essa segurança, a corretora vende produtos de outras instituições, então realmente é muito importante a gente saber isso, que são algumas dúvidas básicas. Normalmente a pessoa não sabe que o dinheiro pode ser sacado para a própria conta apenas. E é legal que as pessoas falam assim, o dinheiro vai ficar seguro, Jorge, né? Vamos fazer os investimentos, as pessoas estão começando, vai ficar seguro, eu posso resgatar, e se acontecer alguma coisa com a corretora, eu recebo o dinheiro de volta? São dúvidas que as pessoas têm de fato e faz com que elas tenham o desejo, né, de continuar muitas das vezes na poupança. São essas dúvidas básicas, né? Se um dia me perguntaram se a corretora quebrar, como é que faz? Como é que eu resgato o meu dinheiro? Enfim, são dúvidas interessantes aí que vale a pena a gente esclarecer, né? E é legal, gente, que corretora você abre a conta de graça e não tem tarifa de manutenção, tá? Então isso é bem importante você saber. Então, se você pode abrir de graça, e aqui a gente já citou que a maior parte aí das corretoras são online, então você pode abrir em 1, 2, 3, acabou a live aqui, abre em 3 corretoras, você pode abrir. Então, são corretoras normalmente seguras, né, as que a gente vai citar aqui. E aí já entrando, onde que eu abro a minha conta? Primeiro, XP. A XP é a maior corretora do Brasil, tá? Parte dela foi comprada pelo Itaú. O Itaú tem 49% da XP, tá bom? Então, a XP hoje realmente é a número 1 em número de clientes, em valor investido, tá? E quais são as outras corretoras? Aí a gente pode citar, e aí você pode anotar aí na sua casa. Pessoal. Clear, tá? Rico Investimentos, Clear Investimentos, Orama, BTG Pactual. Aí você pode falar, BTG Pactual é banco, certinho? É realmente um banco, só que ele abriu uma corretora BTG Pactual que realmente está crescendo bastante. Easy Invest, Modal Mais, Toro Investimentos. Então aí a gente está citando alguns exemplos realmente para vocês anotarem para poder abrir. E qual que você indica? Normalmente a gente indica a XP, a Rico, a Clear e a Modal Mais, que são aí algumas dessas principais corretoras. Então um desafio para você que está aí, Cláudia que está entrando agora, se você ainda não tem conta na corretora, acabou a live aqui, vai lá no site e já faz o cadastro. E como que vai acontecer? Você vai fazer o cadastro, em 1 ou no máximo 2 dias vai chegar para você um e-mail com a sua senha falando que deu tudo certo ou não, que precisa, por exemplo, de um comprovante de residência, tá bom? Então realmente é bem simples. E o primeiro passo, justamente, aí tem gente que fala assim, não, Jorge, é só para quem tem muito dinheiro, né? Jorge, eu tenho somente R$100, R$200. Como é que eu faço? Eu posso abrir conta na corretora? Deve. Hoje, numa sessão de coaching aqui, os dois coaches já estão com conta numa corretora, com a economia que eles estão gerando durante o processo, eles já vão começar a pegar o dinheiro para poder aplicar na próxima sessão. O que é isso? Com R$100, com R$50, né, você já tendo o dinheiro para começar a aplicação mínima, já vale a pena você ter uma conta numa corretora. Primeiro, você já vai ter mudado, né? Só aí dessa mudança de sair para o banco, para uma corretora, você já deu um passo. Segundo passo, você já começa a ter acesso a vários produtos com rentabilidades melhores. Terceiro passo, você vai começar a receber na tua caixa de e-mails várias aplicações, obviamente, de acordo com o teu perfil, que no momento que você faz o cadastro, ele faz uma avaliação do teu perfil. Se o teu perfil, é conservador, e ele vai direcionar para aplicações mais conservadoras, mais de renda fixa, que daqui a pouco nós vamos explicar. Se o teu perfil é moderado ou se o teu perfil é agressivo. É legal. E aí, quando você preencher um questionário, que todas elas têm um questionário, é obrigatório por lei, né? É obrigatório para que você, no momento até que você esteja fazendo a compra de algumas, fazendo um investimento de algumas aplicações,
ele vai direcionar se está de acordo com o teu perfil ou não. Olha que interessante isso. Então, até isso, as corretoras se preocupam, né, para que você faça um melhor investimento de acordo com o teu perfil. Se no seu cadastro você preencher o formulário e gerar que você é um perfil conservador e de repente você investir em renda fixa, já pisca na tela. Isso não é compatível com o seu cadastro. E o corretor provavelmente vai te ligar, você fez aqui algo que não é compatível, porque é responsabilidade deles monitorar. E olha que legal, muita gente aqui respondendo, Mardo, estou na Rico, legal. Camila, estou na XP. Aloysio, estou na XP. Natália, estou na XP. Legal, Lívia entrou aí nos acompanhando. Aloysio, meu amigo da Irlanda, grande abraço aí. Legal, Cláudia. Bacana, gente. E aí, como escolher uma boa aplicação, né? A aplicação, a gente sempre fala que precisa realmente estar ligada aos seus objetivos, né? A gente precisa, cada uma das aplicações precisa estar ligada aos objetivos, sempre pensando objetivo 1 de reserva de emergência, objetivo de aposentadoria, de independência financeira, de uma festa, por exemplo, de casamento, enfim. Você precisa ter, para cada objetivo, uma ou mais aplicações. Isso é o método dos potes, né, Jorge? Isso aí, pessoal. E aí é muito legal que no momento que você definir o quanto você tem para investir, se é R$1.000, se é R$500, se é R$200, esses investimentos eles devem estar ligados com os teus objetivos e por isso que a gente chama de potes. Quais são os potes financeiros? Quais são as aplicações que devem ser realizadas para que você possa ter um melhor retorno para a tua aposentadoria? Quais são as aplicações que vão te gerar renda passiva? Quais são as aplicações que vão te gerar tua independência financeira? Então tudo isso você tem que pensar. E aí nós vamos dar um desafio para você. Liste aí quais são os teus principais objetivos, né? Jorge, aposentadoria? Então lista aí. É o objetivo de você fazer um passeio daqui a 2 anos com a tua esposa, com o teu esposo? Lista aí. Hoje um coachista saiu daqui com o objetivo, de planejar a faculdade da filha dele. Olha que interessante, a filha dele está com 1 aninho, então ele está planejando daqui a 17 anos, 18 anos, ter uma aplicação que ele vai dar de presente para a filha dele, um investimento para que a filha dele possa estudar em qualquer lugar. Imagina o pai deixando para o filho, né, R$100.000 para ele poder estudar, obviamente, aonde ele quiser, ele começar a faculdade dele, já é um bom presente, né? Ou seja, a mudança. Um objetivo que o pai tem para a filha, aos 18 anos, ele já está começando a pensar agora. Achei bacana. Esse é um dos objetivos dele. Legal. E aí, gente, por que isso? Por que falar de objetivo? Poxa, eu liguei nessa live aqui para falar de rentabilidade. Poxa, vocês estão falando de objetivo? Porque precisa fazer sentido para você. No que fizer sentido, eu tenho R$1.000 por mês. São 5 objetivos que eu tenho. Eu vou colocar R$200 para um objetivo numa aplicação, por exemplo, de curto prazo, R$200 numa outra para um outro objetivo e por aí vai. Então, você vai dividir, por exemplo, esses R$1.000 em 5 aplicações, porque são 5 objetivos, né? E aí começa a fazer sentido. No que começa a fazer sentido, ao invés de você simplesmente deixar o dinheiro lá investido, quando faz sentido, você começa a se motivar. Então você até gera mais renda e às vezes até reduz seu gasto. Você fala, caramba, tá dando certo, tô conseguindo fazer um investimento legal aqui para minha filha, por exemplo, né? E aí a gente tem um material de meta que a gente mandou pro pessoal que assistiu a primeira live. Se vocês tiverem interesse, manda no direct ou no meu ou no do Jorge, que a gente pode disponibilizar esse material, como definir suas metas, seus objetivos, quantificá-los e a partir daí você precisa priorizar 5, 6 ou 7 para fazer realmente esses investimentos fazendo aí sentido, né? E aí é muito interessante, por exemplo, no caso que o Jorge falou, uma faculdade de 100 mil ou, por exemplo, uma faculdade mais cara de R$500.000, quanto que você precisa poupar normalmente e a quantos por cento você precisa investir, ter de rentabilidade? A gente faz sempre esse cálculo para os clientes e esse é
realmente o passo a passo aí para você aprender o que deve fazer sentido e como calcular isso. E aí agora vamos começar a falar um pouquinho de rentabilidade, né? O Jorge citou aqui um ponto muito importante, muito interessante, sobre perfil. Quando você abre a conta na corretora, você coloca lá o perfil, o seu perfil. E aí, nesse caso, você no perfil, o mais conservador normalmente precisa de investimentos mais de renda fixa, e o mais arrojado vai ter uns investimentos ali de renda variável. O que é renda fixa? O que é renda variável? O fixa não significa que não varia, não. O fixa significa que ao final daquele período que você investiu, por exemplo, por 1 ano, por 2 anos, você vai receber o dinheiro combinado naquela taxa combinada. Por exemplo, CDI, 120% do CDI, ou IPCA, que é a inflação, mais 4%, mais 5%. Então, isso é renda fixa. Renda fixa é pré-acordado ou um pré-fixado 10% por ano, ponto. Ou é realmente um indicador IPCA, que é a inflação, mais tantos por cento, ou X% do CDI, que vocês vão ver aí normalmente. Isso é renda fixa. Renda fixa significa ser livre de risco? Não, não significa. Tem níveis diferentes. Existe uma renda fixa que são as debêntures, que você empresta dinheiro para grandes empresas. Esse investimento, dependendo da empresa, pode ter mais risco ou menos risco. Obviamente, quando é mais risco, a rentabilidade é maior. Debêntures é um investimento normalmente de longo prazo, de 5, 10, 15 anos, e é um investimento bem interessante para se fazer quando visa longo prazo, né? E aí, já entrando um pouquinho, né, nossa equipe está falando aqui que está faltando mais 20 minutos aí com vocês. Acelerando um pouquinho, falando dos tipos de investimento aí de renda fixa, a gente tem CDB, que são os certificados de depósitos bancários, né? A gente tem LCI, LCA, CRI e CRA. Caramba, tá falando uma sopa de letrinhas. LCI é letra de certificado de crédito imobiliário. Obrigado aí, Jorge. LCA, letra de crédito agrícola. CRI, certificado de recebíveis imobiliários. E LCA, certificado de recebíveis do agronegócio. E aí, você precisa saber isso? Não, você não precisa saber isso, não precisa decorar o que é cada um. O que você precisa sempre ter em mente? O nível de segurança desse investimento, o prazo que você está aplicando e qual é a aplicação mínima. A gente tem investimento de aplicação mínima de 1.000, de 2.000, e o queridinho aí que é realmente, se você não começa, o indicado para você começar é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic com aplicação mínima de R$30 e já é maior que a poupança. Quanto maior? Ele é 6,5% ao ano, a poupança está 4,55%. Mas ele tem ali a questão do imposto de renda. Mas, então você vai conseguir mais ou menos 5,5% líquido contra a poupança 4,5%. Então vai dar pelo menos 1%. Isso num investimento simples, com liquidez diária, você já sai da poupança, né? É isso aí, você já dá um passo. Porque eu falo que antes de você chegar em investimentos mais, vamos dizer assim, mais complexos, né, que você vai avançando mais, né, e está tendo uma remuneração maior. O primeiro passo para quem não faz investimentos hoje e está querendo começar é um tesouro direto, principalmente no Tesouro Selic, se a pessoa não tiver o primeiro passo, que é o que a gente chama de fundo de reserva, de colchão financeiro. Então, Jorge, quero começar, não tenho ainda colchão financeiro. Faça um Tesouro Selic, você já vai estar dando um grande passo. E o tesouro é você emprestar dinheiro para o governo e o governo te paga. Muito seguro. Muito seguro. Então, comece no Tesouro Selic. Dentro do Tesouro tem várias modalidades, né? Tem o IPCA, tem o IGPM, mas o Tesouro Selic é com a liquidez imediata. Então, esse é um primeiro passo
para você fazer seus investimentos e já sair da poupança. Porque quando você estiver conversando com um amigo, com uma amiga, estiver falando de investimento, ele vai assim, onde está teu dinheiro? Olha, está no tesouro. Já vai ter dado um grande passo aí rumo à tua mentalidade de investimentos, né? O retorno que você tem, obviamente, vai ser melhor. Legal, gente. Eu estou vendo aqui, piscando aqui na tela, a gente já começou a receber alguns e-mails aí do pessoal interessado no material de meta. A gente também vai mandar aí outros materiais. A gente sequencialmente, semanalmente, manda alguns materiais interessantes que a gente produz. Então, se você tem interesse, manda no direct nosso, seu e-mail, para a gente disparar esse e outros materiais aí, viu? E aí, gente, quem tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. A gente está vendo aí que algumas pessoas participando, bacana. O Anderson falou aí que já começa a fazer investimento semana que vem, né? Semana que vem a gente tem encontro aí. Muito bom. Para começar a programar seus investimentos, hein? Muito bom, muito legal. E aí, gente, pode perguntar, ficou na dúvida, quer voltar, vão voltar, que aqui o objetivo não é uma palestra, que o objetivo é bate-papo aqui entre a gente, bate-papo com vocês, realmente a gente fazer isso aqui um espaço nosso, um espaço bem leve, bem legal para conversar com vocês. Por quê? Porque a gente recebe muita dúvida e a gente decidiu reunir as dúvidas, as maiores dúvidas e fazer realmente esse bate-papo, esse espaço aqui, tá bom? Então, legal. E aí a gente falou sobre esse tipo de investimento, LCI, LCA. E aí o que tem imposto de renda, o que não tem? Então, vamos lá. Se você tiver com um caderninho, anota aí. LCI, LCA, CRI, CRA não tem imposto de renda, tá? Então, quando você vê lá 94% do CDI, por exemplo, 100% do CDI, isso já é livre do imposto de renda, tá bom? E o que tem imposto de renda? O CDB, ele tem imposto de renda, fundo de investimento em renda fixa. Legal, tá chegando algumas perguntas aqui, só concluindo. O fundo de renda fixa, ele também tem o imposto de renda, né? E debêntures é no meio do caminho, algumas têm e outras não têm. Normalmente as incentivadas pelo governo lá de infraestrutura não tem imposto de renda e as demais têm. Por que isso é importante? Se você pega um CDB de 110%, por exemplo, do CDI, e aí você tem uma LCI de 98%. Qual que vale mais a pena? Quando você pega o CDB de 110, desconta o imposto de renda, por exemplo, de 22% para menos de 6 meses, 22,5%. Então você pega lá 88%, ou 0,88% que ele vai render. E aí o outro, a LCI 98 ou 95, vale mais a pena a LCI. Então, para comparar um investimento com o outro, você vai colocar a rentabilidade e se tiver um imposto de renda em um e outro não, você precisa fazer essa comparação. Normalmente a gente pega todos os investimentos de 3, 4, 5 corretoras. Então a gente gera aí mais de 300, 400 linhas e aí realmente isso em Excel, em planilha, filtra tudo que tem imposto de renda, o que não tem e mostra realmente para o cliente para adequar os objetivos. Você precisa fazer isso? Não, você não precisa. Você precisa realmente na plataforma colocar em ordem ali, CRI, CRA, LCI, LCA não tem. CDB tem, fundo de investimento tem, e aí você já vai classificando. É isso aí. Olha só, a pergunta do Anderson, no investimento tem sempre que estar mudando a sua compra ou comprou uma vez, ficamos até o final do período desejado? Legal, Anderson. Então, tem alguns investimentos, cara, que você trava e tem uma carência para poder resgatar. Então, um exemplo, às vezes tem CDBs que você compra para 2, alguns para 5 anos, alguns com um tempo maior, mais de médio prazo, que você tem que aguardar ou a data do vencimento ou o prazo de carência. O que é o prazo de carência? A partir de tal data, ele já libera para você resgatar. E isso é muito importante, porque dependendo do teu objetivo, se você precisar resgatar o dinheiro antes, ele fica travado. Então tem que tomar muito cuidado no momento que você faz o investimento. Como nós falamos aqui, você tem que avaliar o prazo, o tempo, o objetivo e a liquidez, porque caso você precise desse investimento no curto prazo,
e você não se dispuser de outro patrimônio, enfim, de outras modalidades de investimento, você pode ter problemas e aí o que poderia ser bom para você acaba ficando contra. É isso aí. Né? É isso aí. Legal, bacana, gente. Obrigado aí pela participação. E aí a gente falou aqui muito sobre abrir conta, em qual corretora, já falamos de alguns tipos de investimento de renda fixa e partindo então para a renda variável, né, que as pessoas têm tanta curiosidade que normalmente é o que tem maior rentabilidade, porém maior risco, sempre lembrando esse ponto, né? O que existe de renda variável? Aí a gente tem fundo de investimento de ações, né? E na renda fixa tem fundo de investimento de renda fixa. Na renda variável a gente tem fundos também multimercados, a gente tem o chamado ETFs, que aqui a gente vai explicar, tem opções e tem ações. Começando por ação. O que é ação? Quando você compra uma ação, você vira sócio de uma empresa, tá? É simples assim, comprei uma ação, virei sócio, um pedacinho minúsculo. Ambev, Itaú, Magazine Luiza, enfim, você vira sócio daquela empresa. E aí uma pergunta já respondendo que a gente recebeu essa semana é: qual é o investimento mínimo para eu investir em ações, né? Normalmente as ações são lotes de 100, são 100 unidades que você compra daquela empresa. Então pode comprar menos, mas normalmente não vendem, você não encontra quem queira vender 50 ou 30, normalmente é fixo 100. E aí é 100 vezes o preço da ação. E quanto que vale a ação? Você vai digitar no Google assim, Magazine Luiza ação, aí vai estar lá. Você vai digitar assim, Taurus, a empresa de arma, ação, Itaú, ação, e aí você vai ver o preço da ação. Dá um exemplo, Ambev está R$18, 100 ações da Ambev é 1.800. Taurus, que é a de arma, R$4, 100 ações, R$400 é o investimento mínimo nela. Então, isso já é uma dica prática que a gente recebe, e essa semana a gente recebeu essa dúvida, para começar a investir em ação. Mas, poxa, mas ação eu tenho que entender da empresa, se a empresa é segura, se não é, eu não sei como é que está o Itaú, eu sei que a Vale caiu 25% no dia do acidente lá de Brumadinho, mas e aí? Vai cair mais, não vai? Então não entendo nada. Você vai investir num fundo de investimento de ações, fundo de ações ou fundo multimercado, tá bom? E esses fundos, o que você está contratando? Você está contratando um gestor ali para ele gerir realmente esses investimentos. Ele vai aplicar nas empresas que ele considera sólida, daí no outro mês ele vai mudar esse investimento. Então é muito legal começar por fundo de investimento, tá bom? Mas, cara, fundo de investimento eu tenho que pagar um percentual, enfim, às vezes um percentual alto, e aí eu quero um outro negócio. Aí a gente tem a ETF, que pouca gente conhece, a gente tem visto isso quando a gente dá palestras. O que é ETF? ETF são fundos de índice. Todo dia, quando você vê o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, o Jornal da Band, fala lá, o Ibovespa subiu tantos por cento. Na Bovespa, você tem mais ou menos 400 empresas. Eles fizeram na Bovespa um chamado BOVA11. O BOVA11, eles pegaram as 70 maiores empresas da Bovespa, que representam mais de 95% do valor total da Bovespa, e fizeram como se fosse um fundo, que chama ETF. Então, acontece isso, às vezes eu estou trabalhando numa rotina sem conseguir, às vezes, analisar a empresa, e aí a bolsa cai. Nossa, a bolsa caiu muito. Ao invés de eu comprar especificamente uma empresa, eu compro BOVA11, BOVA11. Eu compro 100 cotas desse BOVA11. Então, é uma outra dica prática aí que a gente vê que poucas pessoas conhecem. E é legal, pessoal, falar aí, antes de você chegar nesse nível de investimentos de ações, primeiro, comece com os menores. Segundo, troque ideia com quem já investe ações, principalmente com assessor. Né? Quando você chega num determinado... Ou conosco. Sem conflito de interesse, o assessor ainda tem seus conflitos. Ou com o assessor, com nós. Por quê? Porque vai ter um especialista te ajudando a montar um negócio chamado de carteira de investimentos, para poder diversificar o teu patrimônio. Então, a gente senta com os clientes, define objetivos, né? E a partir daí a gente direciona, ajuda o cliente a montar uma carteira
a ponto que caiu uma ação de determinada empresa, mas outra às vezes subiu. Para quê? Para minimizar o impacto, né, do resultado. Para na hora que você abrir a tua conta na corretora, você não tomar um susto, porque tem gente que tem essa também, né, Wendel? O cara começa a investir hoje, o cara já quer ganhar dinheiro hoje, mas se a conta dele tiver menos de R$50, e o cara dá pulo e o cara já quer sair. O cara ele não aguenta a pressão de olhar a conta dele, muitas das vezes subindo ou caindo, né? Tem isso também. É isso aí. E renda variável tem isso. Então, se você está dando os primeiros passos, corre de renda variável. Não, ou põe um percentual muito pequeno, 1-2% do seu patrimônio. Eu estou colocando R$50 mil, então coloca lá R$500 ou R$1.000 dos 50 mil numa renda variável para você começar realmente a aprender um dinheiro que de repente você pode perder, que é realmente mais arriscado, né? E aí, gente, é legal a gente estar aí com 22, 23 pessoas online, 7, 8 pessoas, bacana em cada um do celular, gente, dos celulares aqui do Instagram, 28, 30 pessoas circulando. Só que eu tô sentindo o pessoal muito quieto, né? É isso aí. Vamos participar aí, gente. Legal, vai mandando perguntas aí. Mandar dúvida. Aonde? Fala aí, o que vocês estão investindo mais? Estão investindo mais em renda fixa? Estão com CDB? Estão com Tesouro Direto? Estão com Previdência? E aí a gente está aí 10 minutos aí de acabar, menos um pouquinho, olá, né? Pergunta. Então tá aqui na verdade já deu 1 hora, talvez mais uns 5 minutos. Na verdade é porque entrou depois. E aí com 1 hora tem o risco que a live cai automaticamente, né, gente? Então a gente começou, era 9h10, então são 10h02 aqui. Legal, gente. Boa noite, pessoal. O que vocês pensam sobre fundo multimercado? Legal. Carlos Felipe. Olha, Carlos, fundo multimercado, para quem está começando, né, a gente está falando aqui, o ideal realmente é fundo de renda fixa. Mas se você já tem algum tempo, ou então tem um valorzinho a mais que às vezes pode colocar, por exemplo, R$1.000 no multimercado e 19 mil lá na renda fixa, aí é legal, porque você está diversificando e o multimercado ele tem uma rentabilidade realmente maior. E aí a gente prometeu aqui nos últimos minutos aqui, pergunta boa chegando aí, quais setores são blindados quais setores vocês dizem que são blindados na bolsa? Legal, gente. Setor blindado, na verdade, é quando você diversifica pelos setores, tá? Então hoje, se você, por exemplo, principalmente no Brasil com a questão da corrupção, se você investe na JBS, né? E aí sai lá a delação Joesley, aí ela vai lá embaixo. Aí você investe na Petrobras, aí sai a corrupção, aí cai uma barreira. Enfim, então no Brasil ainda tem um risco maior do que normalmente, que é o risco da corrupção. Agora, por exemplo, quais setores que são muito bons? O setor de banco. Aí você investe no banco, tem uma delação do Palocci que ainda não veio a público, que falam que citou banco. E aí o banco, eu tenho ação de banco, o banco vai lá embaixo, né? Enfim, então realmente para blindar é você diversificar. E aí, gente, a gente prometeu por os últimos minutos aqui, então só para a gente acelerar, quais investimentos? Reserva de emergência, que você precisa de liquidez imediata. Procure um CDB com rentabilidade acima de 100% do CDI e liquidez imediata. Então, CDB acima de 100% do CDI com liquidez imediata, tá? Tesouro Selic também você pode tirar a qualquer momento. E fundo de investimento. Aí, falou tanto de fundo de investimento, qual que eu coloco? E aí a gente vai indicar alguns aqui. Primeiro, um chamado Iridium. I-R-I-D-I-U-M, Iridium. Então eu sei que tem gente aí anotando, já comentaram aqui, então anota aí. Iridium é um fundo de investimento criado há mais ou menos 2 anos, ele está pagando 108% do CDI. Então o CDI está 6,4, então é 108% vezes os 6,4, enquanto o Tesouro Selic paga 6,5 e um CDB de liquidez imediata é 6,4 também. Né? Então você vai conseguir no fundo um pouquinho mais.
Ele é tão seguro quanto o CDB ou quanto o Tesouro? Não, mas fundo de renda fixa é bastante seguro, né? Outro, DLM é legal, Azequest Lucy é legal, e o AF Invest Gerais também é um fundo bem legal. O AF Invest Gerais, ele é o melhor, é o queridinho. No momento, hoje ele está fechado, de mês em mês ele abre para investimento, só que a aplicação mínima é 25 mil, então restringe algumas pessoas aí a investir. E é legal, pessoal, sempre olhe a rentabilidade. No momento que você entra lá na corretora, você consegue ver a rentabilidade mensal, né, de alguns investimentos. Tire um tempo para poder pesquisar, para você ver a rentabilidade dos últimos 12 meses, do mês a mês. Extremamente importante isso. Legal. Bacana, gente. Então, já despedindo aí, a equipe está passando aqui a mensagem. A gente está faltando aí mais pouquíssimos minutos aqui para o Instagram nos derrubar, né? Quanto eu tenho que investir para ganhar 3, 4, 5 mil? Legal, gente. Normalmente, um ponto muito importante, e aí é uma dúvida que surgiu aqui na própria equipe, o pessoal questionando, quanto que eu preciso investir para eu alcançar minha independência financeira, né? Para você alcançar a independência, como que você faz realmente essa conta? Você pode fazer ela por uma calculadora financeira, ou você pode fazer essa conta também no Excel, tá bom? Você precisa saber qual é o valor que você precisa para sua independência financeira. E esse valor, normalmente, você vai dividir pela rentabilidade do seu investimento já descontada a inflação, tá? Então, às vezes tem a gente atende cliente que tem 2 milhões de reais, eu tenho independência financeira, porque esses 2 milhões a 6% ao ano estão me rendendo 120 mil. Então, eu tenho 10 mil todo mês de rentabilidade, tenho independência financeira, certo? Errado, você não tem independência financeira, você precisa descontar a inflação. Quando você desconta a inflação, então esse 6% ao ano, a inflação 4%, na verdade você teve 2% de rentabilidade real. Então isso aí é um ponto importante para você fazer essa conta, tá? E aí, as últimas indicações aqui, médio prazo, você tem Tesouro IPCA 2024, vencimento, tá? Ele paga IPCA mais 4,15, então todo ano ele vai render inflação mais 4%, é bem legal. Tem alguns fundos de ação, porque fundo de ação para o objetivo médio prazo você pode ter algum imprevisto e você pode adiar aquele objetivo de médio prazo, por exemplo, uma viagem. Então, fundo de ação é bem interessante. E no longo prazo tem o Tesouro IPCA 2045, que ele é IPCA mais 4,5%, mais 4,53%. Para, por exemplo, 2045 a gente está falando em 26 anos. Então, por exemplo, para uma aposentadoria, para independência financeira, é bem interessante. E aí, fundo de renda variável, que também as pessoas perguntam, em qual que eu invisto? O fundo hoje, o mais famosinho do Brasil, só que o segundo lugar em rentabilidade, não é o primeiro, é o Alaska Black. Então anota aí, Alaska Black, ele tem 3 tipos de Alaska Black 1, 2, enfim. É um fundo bem interessante, ele rendeu mais ou menos, um deles rendeu 48%, o Alaska Black 1, o 2 rendeu 42% ano passado. Então você colocou 20 mil mais quase 50% arredondando, você no final do ano tinha 30 mil, tá bom? Então a Alaska Black ele é um fundo bem interessante. E agora anota aí, gente, Polo Long Bias. Esse é o campeão, foi o campeão ano passado entre os fundos da plataforma do XP, que são mais de 200 ou 300 fundos mais ou menos. Polo Long Bias, ele rendeu 49,5% ano passado, ele é o campeão. Então a gente prometeu que indicar, que as pessoas falam, às vezes fala muito, às vezes não indica, não falou o nome. Agora a gente está falando. Então é isso, gente. Por hoje essa mensagem que a gente queria passar, né, Jorge? É isso aí, pessoal. Hoje é a despedida, porém, se vocês nos mandarem sugestões, nós vamos continuar fazendo as lives aí todas as quintas-feiras. Para isso, preciso das sugestões de vocês. Mande aí novidades, o que vocês querem
que a gente estuda aí cada vez mais para poder trazer novidades, levar novidades para vocês aí. E vocês gostaram? Foi bacana? A mensagem aí deu para entender? Se ficou alguma dúvida, manda pra gente. Quem tá acompanhando aí vai dando feedback aí, que foi pra gente aqui, foi muito bacana bater esse papo aí nessa 1 hora, já levando puxão de orelha aqui da nossa equipe aqui. Valeu, legal, pessoal. Obrigado aí, Lucas, aí pelo feedback. Bruno Araújo, oficial, top demais. Legal, gente. Forte abraço, boa noite. Vai mandando sugestões para nós aí, pra gente continuar fazendo as nossas lives aí de quinta-feira com muitas novidades, hein? É isso aí, gente. Valeu. Quarta e última live. Um grande abraço a todos. Mais. Boa noite. Valeu, bom pessoal. descanso. Saia daqui e abra sua conta já na corretora. Um Valeu, abraço. abraço. Tchau.